Oi, tudo bem? Beleza? E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Chaves, sou professor de Química e vou resolver as 6 questões da FAMERP 2023, segunda fase, com você. Uma prova aí dissertativa, né? Questões que a gente tem que escrever, e eu vou explicar um pouquinho a mais do que só o gabarito em cada questão e fazer uma avaliação do nível de dificuldade, do tema, o que podia pegar ao longo da prova. Beleza? Então vamos para as questões aí. Beleza, então tá aqui a capa da prova, né? Prova de conhecimentos específicos, vestibular 2003, FAMERP, a banca, né, da VUNESP aí, né, que faz a prova. Então os temas, né, rapidamente aí. A gente vai ter uma questão de química orgânica, duas, três, quatro, cinco questões com físico-química, né? Então depois vai ter físico-química em todas as cinco. Um item de química inorgânica lá no final e um pouquinho de química geral. Nada aí de química ambiental, ou muita orgânica, né? Então essa é a distribuição aí da prova. Então vamos passando aí, né? A prova lá no finalzinho tem uma tabela periódica, né? A tabela periódica padrão aí que a Unesp fornece, né? Ela fornece nessas mesmas cores, com massa molar, número atômico do mesmo jeito aí, né? Beleza? Então a primeira questãozinha aí que a gente vai fazer da parte de química é a questão 9. Então, FAMERP 2023, segundo dia. A gente bate o olho aqui, né? Tem uma molécula do etanoato de butilo, um espaço de rascunho. Vamos voltar aqui, né? Não tem nada no nosso espaço de resposta. Vamos usar o rascunho e depois a gente faz a resposta oficial. Então vamos lá. Ésteres são responsáveis pelo aroma natural de diversas frutas. O etanoato de butila, por exemplo, está presente em maçãs e bananas. Então o cheiro da maçã, o cheiro característico de banana tem ésteres ali que dão esse cheiro característico, por exemplo, no cheiro da banana. Por essa propriedade, ésteres sintetizados em laboratório são utilizados como flavorizantes, né, aditivos aí, na indústria de alimentos e na farmacêutica, para dar o cheirinho de banana, por exemplo. O etanoato de butila, né, ele já falou que é um éster, é obtido industrialmente a partir da reação de esterificação. Então, para obter um éster, você faz o quê? A reação de esterificação entre um ácido e um álcool na presença de ácido sulfúrico como catalisador. Beleza. Escreva a fórmula molecular do etanoato de butila, represente a fórmula estrutural do ácido carboxílico que seja isômero de função do etanoato de butila e não apresente ramificações. B. Represente a fórmula estrutural do ácido e do álcool precursores do etanoato de butila. Beleza, rapidinho a questão aqui. Ele pediu para a gente, então, fórmula molecular, o isômero e a fórmula estrutural dos precursores aí. Tema, né? Uma questão inteira de química orgânica, isomeria ali, isomeria de função, isomeria plana, né? E a reação orgânica de esterificação, você tem que conhecer os precursores. Beleza. Se você bater o olho aqui rapidamente, a gente já consegue identificar a fórmula molecular do etanoato de butila. Então, cada pontinho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada parte aqui dessa fórmula, esse tipo de representação, eu coloquei o nome aqui, né? É a fórmula estrutural condensada linear, né? Ou fórmula esqueleto, fórmula linha, onde os átomos de carbono não são representados. E aí, cada quina aqui, né? Cada quina dessas curvas é um átomo de carbono. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí a gente conta o número de hidrogênios, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2 oxigênios. Chegamos na fórmula molecular. A gente já vai colocar isso daí na espaço de resposta. Se você tem dificuldade de bater o olho assim nessas fórmula linha, fórmula esqueleto e contar o número de hidrogênios, você pode fazer a fórmula estrutural completa, mostrando todos os átomos de carbono e todos os hidrogênios. Então, essa daqui, como que a gente pode representar com ela forma completa? Como eu disse, cada quina aqui, né, é um átomo de carbono, então eu coloquei aqui os 6 átomos de carbono, e aí a gente completa com os átomos de hidrogênio. Aqui está fazendo uma ligação, põe 3 hidrogênios. Aqui o carbono está fazendo duas ligações, põe 2 hidrogênios, põe 2 hidrogênios, põe 2 hidrogênios, põe 3 hidrogênios. E aí a gente chega na fórmula molecular. C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. H12, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O2, 1, 2.
Qual que é a fórmula estrutural condensada? Só para a gente revisar aqui os tipos de fórmulas que mostram moléculas aí para a gente, mostram moléculas orgânicas. Então, essa é igual a essa, que é igual a essa, e todas têm essa representação por fórmula molecular. Eu posso colocar assim, CH3, COO, então, CH3, COO, O, CH2, 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 e na pontinha CH3. Então, essa é a fórmula estrutural condensada. Essa é a fórmula estrutural condensada linear, essa é a fórmula estrutural completa. Beleza. A gente já vai passar isso para a resposta. Isômero de função que não apresenta ramificações. Então, o que a gente vai fazer? A gente pega esse trecho aqui do éster, tudo bem? Colocou ele aqui. E qual que vai ser o isômero de função do éster para manter ele linear? Vai ser produzir um ácido carboxílico. Então, essa parte aqui, o C-O-O, eu vou manter e vou transformar isso num ácido carboxílico, colocando um H aqui na ponta. E eu vou pegar toda essa parte aqui da cadeia carbônica e vou ligar do outro lado. Então, ela estava aqui, agora eu ligo do outro lado. Liguei do outro lado, mantive o número de carbonos, mantive o número de oxigênios, coloco um hidrogênio na ponta e coloco os 12 hidrogênios aqui. Então, eu tinha um éster, produziu o isômero de função aqui, representei o isômero de função como um ácido carboxílico. Beleza? Então já fizemos o A, é a fórmula molecular, e o isômero, com a mesma fórmula molecular, só que diferente estrutura, né? Uma função diferente, que é o isômero de função. Agora a gente tem que representar o ácido e o álcool precursores, né? Que antecedem aí os reagentes para produzir esse etanoato de butila. Olha que legal. Então vamos produzir esse cheirinho de banana aí. Então a gente vai ter a reação orgânica de esterificação, ela aqui, né, um equilíbrio, a gente às vezes não representa assim, mas é um equilíbrio que vai produzir esse éster que ele te deu. Como que a gente faz? A gente quebra aqui aonde está o éster, essa ligação, aí eu vou ter, a gente já está treinado porque a gente já viu aqui antes, CH3, COO, e aí eu vou colocar mais alguma coisa, e o O, CH2, 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 CH3 do outro lado. Quais que são os precursores? Eu vou ter este pedaço formando um ácido carboxílico e esse O para lá formando o álcool. Então, colocando aqui, eu vou ter este ácido carboxílico, né, que é o vinagre aí, né, o ácido etanóico com 2 carbonos. Eu vou ter esse ácido carboxílico reagindo com esse álcool e aí vai formar uma água e o éster. Aqui, pessoal, ele não pediu para você, atenção, representar a reação de esterificação. Não é porque eu coloquei ali no rascunho a reação de esterificação que no espaço de resposta a gente vai colocar a reação de esterificação. Eu já vou colocar como que tem que ser essa resposta bonitinho. Você só coloca o que ele está te pedindo. Eu coloquei ela ali na reação para a gente entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu representei o H+, o aquecimento, que eu já vou explicar lá na fórmula, mas você não precisa colocar isso na resposta, beleza? É só o rascunho ali. Então, vai ser o rascunho, resposta. Vamos voltar? Então, beleza. O ácido e o álcool precursores. Por que que aqui o meio tem que ter o catalisador ácido? Porque ele vai protonar o ácido carboxílico aqui, aí vai ter todo um mecanismo que a gente não estuda no nível médio, e aí quando você protona o ácido carboxílico, esse álcool consegue atacar, fazer o mecanismo e produzir água. E aí como que eu desloco, só para a gente aprofundar os conhecimentos aqui, como que eu desloco esse equilíbrio para a direita para produzir mais desse éster com cheirinho de maçã e de banana? Eu aqueço para quê? Para essa água evaporar, sair do sistema e deslocar o equilíbrio para a direita. Então eu aqueço também, além ali para aumentar, né, a cinética ali da reação, também para evaporando, tirando essa água do meio e deslocando o equilíbrio para a direita. Só umas curiosidades aí do exercício. Beleza, fórmula molecular, estrutura do isômero e precursores. Vamos ver como que isso aqui ficou no espaço de resposta, como que você teria que deixar? Então, a fórmula molecular do etanato de butila é C6H12O6, circulou, acabou. A fórmula estrutural do ácido carboxílico isômero de função é ácido hexanoico, não pediu o nome, tá? Ele só pediu a fórmula estrutural, esse nome aqui eu coloquei de enxerido, não precisava pôr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, coloquei a fórmula estrutural, isômero de função, fechou.
As fórmulas estruturais dos precursores são, então a gente viu lá em cima, né? Aqui cortou, né? Porque a gente desceu na folha. A gente viu os precursores, né? Fazendo a reação de esterificação. Também não precisava do nome, mas é o ácido etanóico e o butanol. Fechou, circulou, acabou, fechou o exercício. Exercício tranquilo aí. Esterificação, nada muito diferente. Isomeria plana de função, fórmula molecular, nada demais, beleza? Vamos para o próximo, segunda questãozinha aí. Questão 10, FAMERP 2023, segundo dia. O gás hidrogênio é considerado uma alternativa promissora como combustível de veículos. Em algumas metrópoles do exterior, ônibus abastecidos com hidrogênio têm mostrado bom desempenho. Além de ser pouco denso e apresentar uma relação energia por massa de combustível alta, podemos considerar o hidrogênio um combustível limpo, pois apenas libera vapor de água, quer seja utilizado em motores de combustão interna ou células de combustível. Em ambos os casos, ocorre a seguinte reação global. Então, gás hidrogênio reage com gás oxigênio e produz gás de água e libera essa quantidade de energia aqui com ΔH negativo, porque a energia é liberada, reação exotérmica, que faz o veículo, né? Espero eu que um ônibus andar. Item A. Escreva a distribuição eletrônica do elemento oxigênio em níveis de energia. Determine a variação de NOx, número de oxidação, do elemento oxigênio na reação de combustão do hidrogênio. Então ele pediu duas coisas. B. Determine a energia máxima liberada na reação entre 200 gramas de gás oxigênio e 20 de gás hidrogênio. Então aqui ele pediu a distribuição eletrônica em níveis de energia. Atenção aqui, não é distribuição eletrônica simples lá, 1s2, 2s2, 2p6. É aquela distribuição em níveis, em camadas. Em K tem tantas, em L tem tantas. Variação de NOx, a gente vai ter que ver aqui os NOx individual e ver quanto que variou. No B, atenção aqui também, ó. Ele deu uma massa de oxigênio muito maior que a massa de hidrogênio. E como ele não deu a massa de só um, você já fica esperto por quê? Se ele deu a massa de 2 reagentes, você vai ter que descobrir qual reagente está em excesso e qual reagente está limitante aqui. Muitas vezes o pessoal pega o primeiro e já sai fazendo as contas de quanto que vai liberar de energia usando, por exemplo, 200 gramas de oxigênio. Não é assim. Se eu tenho 10 pão de cachorro quente e 2 salsichas, eu não consigo fazer 10 cachorros quentes. Se eu só tenho 2 salsichas, eu vou ter que usar ali o limitante para descobrir que eu só consigo fazer 2 cachorros quentes. Vai sobrar 8 pães aí, porque eu tenho que ver. Se eu dei as duas quantidades, se eu dou quantidades de todos os reagentes, eu já tenho que ficar esperto em ver qual que é o limitante. Então, os temas aí da questão, né? Atomística, distribuição eletrônica, parte de química geral, reações de óxido redução, redox, né, NOx e variação de NOx, e essa parte aqui de termoquímica avançada ali, por quê? Porque a gente vai ter que fazer um cálculo termoquímico, mas não é um cálculo só, tem uma massa, quanto que libera de energia. Eu vou ter que lembrar ali daquele conceito de estequiometria de reagente em excesso limitante e fazer um cálculo termoquímico um pouquinho mais difícil do que só fazer o cálculo em si. Tem que usar isso daqui. Beleza. Variação de NOx. Tranquilo aqui, né? A gente vai fazendo um rascunho, depois passa para o espaço de resposta, como eu estou seguindo aqui na prova inteira. Então, substância simples tem NOx zero, né? Hidrogênio ligado com hidrogênio, não vai ter motivo para ele ter ali uma carga teórica ou um NOx, né? Para ele ter uma carga ou ter um número de oxidação diferente de zero. É ele ligado nele mesmo, diferença de eletronegatividade zero, NOx zero. Beleza, então hidrogênio e oxigênio com NOx zero, e aqui, oxigênio é o elemento mais eletronegativo, vai ter o NOx, né, a carga teórica da carga que ele teria se ele fosse ter carga mesmo. O que isso quer dizer? Que o oxigênio, se ele fosse ter carga, como ele está na família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele receberia 2 elétrons e ficaria menos 2. Então o oxigênio tem NOx menos 2, o hidrogênio, NOx mais 1 aqui para dar zero, né? Mais 2, porque tem 2 hidrogênios com menos 2, dá carga aqui de zero. Beleza, variação de NOx, de 0 para menos 2, variação é essa, de 0 para menos 2. Beleza, distribuição de níveis de energia. Aí você escreve aqui no rascunho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Você escreve isso daqui e vai distribuindo como a gente faz aqui na diagonal.
Por que que a distribuição é na diagonal, né? Quando a gente estuda, é porque os níveis de energia, a ordem é do menos energético para o mais energético. E não é assim, preenche todo mundo no 1, preenche todo mundo no 2, preenche todo mundo no 3. Não é assim, tem que preencher na diagonal por causa dessa ordem de energia. Oxigênio, a gente olhou lá na tabela periódica, massa 16, número atômico 8. Então ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui no rascunho. 1s2, aí vai para o próximo 2s2, próximo 2p6. Não, no P cabe 6. No S cabe 2, no P cabe 6, no D cabe 10, no F cabe 14. Como ele tem 8 elétrons, 1s2, 2s2 já foi 4 elétrons. No P que cabe 6, eu só vou colocar 4 para totalizar 8 elétrons. Então a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. É isso que ele quer? Não, ele quer a distribuição por camadas. Então o primeiro nível eletrônico é a camada K. Cabe só 2 elétrons nessa camada, porque só tem o orbital aqui, né? O 1s. No nível L cabe 8, por quê? Porque tem 2 do S e 6 do P. Cada no S tem 2 elétrons em cada P, né? Px, Py, Pz, se vocês estão um pouquinho mais avançado. Cada um cabe 2 também, totalizando 6 elétrons. 2 mais 6 no nível 2, no nível segundo de energia, na camada L cabe 8. Então, beleza, o que isso quer dizer? Quer dizer que no nível, aqui no 1s2, a gente vai ter a camada K com 2 elétrons, 2s2, 2p4, eles estão no nível energético, no nível de energia 2, que é a camada L com 6 elétrons. Então essa é a distribuição eletrônica, e essa aqui de baixo é a distribuição eletrônica em níveis de energia. Belezinha? Tranquilo? Suave? Certo. Essa parte aqui da estequiometria, a gente vai ter que usar a massa molar do hidrogênio, e eu já vou fazendo espaço de resposta mesmo. Beleza, vamos lá para baixo. Então, eu guardei aqui hidrogênio massa 1, oxigênio massa 16. Vamos passar aqui o item A que a gente já fez. Então, o oxigênio apresenta 8 elétrons, logo sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p4. É isso que ele quer? Não, ele quer a distribuição em níveis de energia. Assim, a distribuição por nível de energia é K2L6. Circulei tudo, né, por desencargo aí de consciência, para ele não considerar isso. Ponho 2 pauzinhos, fechou. E tem A, acabou? Não. A gente tem que colocar a variação de NOx. Aí eu coloco a reação H2 mais meio O2 forma água. 0, 0, que são os NOx aqui, né, da substância simples, mais 1 menos 2. Saiu de 0, foi para mais 1. Isso daqui, pessoal, não precisava ter colocado, tá? Eu só estou colocando para você entender aí. Então, o hidrogênio perdeu 1 elétron, o oxigênio recebeu 2 elétrons, por isso que ele ficou menos 2. A variação de NOx, então, a variação de NOx, número de oxidação do oxigênio, é de 0 para menos 2. Grifei aqui, ele saiu de 0 e foi para menos 2. Ele recebeu elétrons, ele reduziu. Beleza? E se ele reduziu, ele é o agente oxidante, só para a gente lembrar aí. B agora. Agora a gente vai encontrar o reagente limitante. A gente tinha 20 gramas, 20 gramas de gás hidrogênio e 200, eu sempre falo 200, né? E 200, eu falo 200 e vai ficar assim. E 200 gramas de gás oxigênio. O que acontece? A gente escolhe um e vê quanto que precisaria do outro. Então, a reação é H2 para meio O2. A gente tem a proporção estequiométrica de 1 para meio. Por isso que é até bom eu ter colocado isso aqui na resposta para não ficar subindo e descendo toda hora na folha. Eu vou calcular com 20 gramas de hidrogênio, que é uma das massas que ele deu, quanto que precisaria de oxigênio. Se precisar exatamente de 200, eles estão em quantidades estequiométricas. Se precisar de mais de 200, o H2, se precisasse, por exemplo, vamos supor que 20 gramas de hidrogênio precisa de 500 de O2. Só que só tem 200, então está faltando. Então o hidrogênio está em excesso. E se eu fizer a conta e o gás oxigênio faltar, é porque o hidrogênio é o limitante e o oxigênio está em excesso. Vamos fazer a conta aqui devagarzinho, por análise dimensional, que você vai entender. Então, 20 gramas de hidrogênio, passo para mol. O H2 cada hidrogênio tem massa 1, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas para 1 mol. Saí de grama de hidrogênio, fui para mol,
Qual que é a proporção estequiométrica? 1 mol de hidrogênio para meio mol de oxigênio, que é 1 para meio. Qual que é a massa molar do oxigênio? 16 com 16, 32. Então, eu quero mol de gás do oxigênio? Não, então eu vou usar alguma coisa com mol embaixo. Eu tenho que 1 mol de gás do oxigênio tem 32 gramas de oxigênio. Fazendo a conta, né? 20 dividido por 2 dá 10. 10 vezes 0,5, 5. 5 vezes 32, né? Aqui estou colocando as coisas. 5 vezes 32, 160 gramas de O2. Aí aqui, como é uma prova dissertativa, eu gosto de fazer isso, tá? Mas se tiver com pressa, você não precisa pôr. Eu parti da massa de hidrogênio, usei a massa molar, aqui era para ter escrito massa molar, tá? Perdão, igual tá aqui, ó. Massa molar do gás hidrogênio, proporção estequiométrica e massa molar do gás oxigênio. Saí de grama, fui para mol, saí de mol de hidrogênio, fui para mol de oxigênio e cheguei em 160 gramas de O2. O que isso aqui quer dizer? Se com 20 gramas eu só preciso de 160 gramas de O2, se para uma salsicha eu só preciso de um pão, se eu tenho 10 salsichas, eu preciso de 10 pães. Se eu tenho 10 salsichas e 1000 pães, os pães estão sobrando, estão em excesso. Então, assim, o hidrogênio é o reagente limitante e o O2 está em excesso, sobrando 40 gramas. Eu até calculei aqui quanto que o oxigênio está em excesso. Quanto? 40 gramas. Beleza, então eu sei que o hidrogênio é o reagente limitante. Com o reagente limitante, eu consigo fazer a conta agora. Se eu fosse fazer a conta de energia máxima liberada usando 200 gramas de gás O2, ia dar errado. Eu tenho que usar a massa do limitante. Parto de 20 gramas do limitante, uso aqui a massa molar, né? 2 gramas de gás hidrogênio está para 1 mol de H2, e a gente tem o ΔH. O ΔH, a variação de entalpia, era menos 242 kJ para 1 mol de hidrogênio ou para meio mol de gás oxigênio. Como eu estou usando hidrogênio, eu tenho que menos 242 kJ é liberado para 1 mol de H2, porque a estequiometria tem 1 mol aqui. Tenho a variação de entalpia, corto a grama, corto o mol, chego em menos, né? Aqui a conta 20 dividido por 2 dá 10, 10 vezes esse valor dá menos 2.420 kJ, é a energia máxima liberada, circulo, fiz o pauzinho ali, fechou, tranquilo, respondemos as 3 coisas que ele pediu. Tranquilo. Qualquer dúvida, se você não entendeu aqui, deixa um comentário que assim que possível eu respondo e as pessoas se ajudam nos comentários também. Vamos continuar? Minha avaliação aqui, né? Média para difícil. Por quê? Porque colocou reagente limitante com termoquímica. Muita gente deve ter deixado a distribuição eletrônica aqui simples, a distribuição eletrônica só, não essa distribuição por níveis. Então, por isso que eu acho que muita gente deve ter perdido pontinho aí. Mesmo não, eu não acho difícil, mas eu acho que as pessoas podem ter se bagunçado, tá bom? Vamos continuar. Beleza, próxima questão aqui da FAMERP 2023, segundo dia. Questão 11. O cloreto de potássio, KCl, e o cloreto de cálcio, CaCl2, são exemplos de eletrólitos cujas soluções são muito empregadas em laboratórios de ensino e pesquisa. Muito utilizado, né? Ponte salina, um monte de coisa. Nossa, muita coisa. Suponha que um técnico misturou 200 ml de uma solução aquosa de KCl de concentração 0,2 mol por litro a 300 ml de uma solução aquosa de CaCl2 de concentração 0,1 mol por litro. Mistura de soluções. Misturou o KCl com o CaCl2. E que a solução final apresentou um volume de meio litro, 500 ml de volume. Coloque os íons cálcio 2, cloreto Cl- e potássio K+, em ordem crescente de raio iônico. O elemento Cl apresenta massa atômica de 35,5 U, né, unidades de massa atômica aqui, né? Seria aquela massa da molécula mesmo, do átomo, perdão. E apenas 2 isótopos na natureza, o cloro 35 e o cloro 37. Determine a abundância isotópica do cloro 35. Essa segunda parte que ela é muito feita em sala de aula para ensinar essa parte de abundância isotópica, é ensinado com esse exemplo aqui, geralmente, tá? Então, se você já viu isso, você não teria dificuldade, que é ensinado exatamente com cloro, geralmente, né? B. Calcule a concentração em mol por litro de cálcio e cloreto na solução final. Beleza, então ele quer aqui ordem crescente de raio iônico,
não é raio atômico, você vai ver que isso dá um problemão, e determina a abundância isotópica e calcular a concentração da mistura final de soluções. Aqui a gente tem, então, tendências periódicas, porque a gente vai ter que achar o raio aqui desses três íons aqui, só que não é átomo, é neutro, é íon. Muita gente deve ter errado isso daqui, porque você aprender os raios iônicos, ele já é aquela parte um pouquinho mais pro final da matéria, né? Abundância isotópica, né? Também ele é ensinado junto na tabela periódica. E o B é uma questão de físico-química de soluções, mistura de soluções. Beleza. Tendência de raio atômico tranquila, tradicional. Então a gente tem a tabela periódica que estava no final da prova. A tendência é para a esquerda e para baixo eu tenho maiores raios atômicos do átomo neutro. Então vou entrar lá. O frâncio que está aqui é gigantão, o hidrogênio é menorzinho. Por quê? Porque desceu. O flúor é pequeno, porque ele está mais para a direita e mais para cima. O frâncio, que está aqui no canto, é grandão. Quem que ele quer? Ele quer o Cl, o potássio e o cálcio. Então, quem que vai ser maior, quem que vai ser menor, perdão, do cloro, do potássio e do cálcio? O cloro, porque ele está no terceiro período. Então, como ele está num período acima do que no potássio e no cálcio, ele vai ser menor. Isso, ele neutro. A gente vai fazer ele primeiro neutro aqui no rascunho e depois entender ele iônico. Então, o cloro neutro é menor que o potássio e que o cálcio. Quem que é maior? Potássio ou cálcio? Quem está mais para a esquerda. Então, é cloro menor do que cálcio, menor do que potássio. Por que, que o cálcio é menor do que o potássio? Porque o potássio está mais para a esquerda. Eu, nesses exercícios, na primeira fase, teve um exercício com comprimento de ligação. Eu geralmente tenho o costume de fazer assim, desenhar bolinhas e ligando, porque não tem valores, eu não sei os valores. Como eu não sei os valores, eu faço bolinhas aqui bem diferentes e vou analisando elas, tudo bem? Então, cloro, menor do que o cálcio, menor que o potássio. Essa é a resposta? Não. Muita gente deve ter deletado o que ele estava perguntando sobre raio iônico, respondeu isso aqui e se lascou. Infelizmente, né? Então, vamos lá. Cloro, ao ganhar um elétron, cálcio, ao perder 2 elétrons para formar cálcio 2, e potássio, ao perder um elétron e formar o potássio mais, vão ter seu raio atômico mudado, alterado. O íon ele tem um raio diferente. Então vamos pensar aqui primeiro no potássio. O que vai acontecer com o potássio quando ele perder um elétron? Ele vai, né? Aqui tá os raios aqui só para desencargo aí se você quiser saber, mas não precisa, eu só coloquei aqui só para curiosidade. O potássio, quando ele perder um elétron, ele vai ter uma desigualdade de carga que ele está mais positivo. Ele perdeu um elétron ali estava no nível mais energético e ele dá uma diminuída. Então, do potássio, vou virar aqui minha caneta, perdão. Do potássio para o potássio mais, ele diminui o raio. E o potássio está positivo, tem esse excesso de carga, então ele vai atrair a eletrosfera ainda mais e vai dar essa diminuída. E o cálcio? O cálcio ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ter que diminuir também, só que ele vai diminuir mais ainda. E o cloro? O cloro ele recebeu um elétron, ele vai ficar negativo, vai formar o cloreto que está aqui. Se ele ganha um elétron, ele vai ter que aumentar o volume. Só que aquele elétron ele sofre repulsão por causa desse excesso de carga negativa e aumenta muito mais. Então o cálcio perdeu 2 elétrons, vai ter esse excesso, essa carga 2+, vai atrair ainda mais. Então, beleza, a tendência aqui do cálcio e do potássio, os dois diminuíram de forma aqui não proporcional, né? O cálcio acaba diminuindo mais do que a diminuição do potássio, né? Por causa dessa carga 2+. E o cloro, ele fica grandão, por quê? Por causa desse elétron que ele ganhou de repulsão. E a gente tem essa tendência aqui, né? Os cátions vão diminuir, os ânions vão ao formar o ânion, vai aumentar o tamanho, e a gente consegue ter aqui uma ideia dos raios iônicos. Uma outra forma de você pensar isso, né, é pensar assim, todos eles estão, né, aqui como cátions e ânions com 8 elétrons na camada de valência. Então esse é um outro jeito, você pode fazer isso de vários jeitos, né? Todos eles estão com 8 elétrons na camada de valência. E aí, pela carga, você descobre o raio. Então, todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência, eles estão na sequência aqui, não são elementos muito longes, porque se fosse muito longe não dá para fazer isso.
Eles estão na sequência, então eles teriam que ter, todos com 8 elétrons na camada de valência, teriam que ter raios parecidos. Só que o cálcio tá mais 2, ele vai atrair a eletrosfera e vai ficar pequenininho. O potássio vai ficar um pouquinho menor e o cloro que está negativo vai repelir, porque todos estão com 8 elétrons na camada de valência, tem núcleos aqui, né? Desculpa, teriam que ter tamanhos próximos que estão na sequência e você só analisa pensando na carga, um outro jeito aí de fazer. Beleza, muita gente errou, muita gente deve ter feito isso aqui, eu acho, né? Então esse assunto, né, pessoal, eu coloquei uma estrelinha aqui, muita gente deve ter tido dificuldade. Colocar aqui os valores oficiais, né? 167, 114, olha como que o cálcio diminui, né? Diminui muito. E esse pessoal deve ter tido muita dificuldade nisso aqui, porque é uma coisa mais do final da matéria mesmo. Vamos continuar, né? Então, a segunda parte do item A é determinar a abundância isotópica. Eu vou mostrar os cálculos que ele colocou. Determine a abundância isotópica. Então, eu acho que ele quer ver os cálculos. Eu vou colocar os cálculos já no espaço de resposta. Mas lá na tabela ele tá assim, ó, 35,5. Por quê? Essa massa é a massa da média ponderada do 35 e do 37. Então, ele falou aqui, né? O cloro apresenta uma massa atômica de 35,5. Se ele fosse mais sacana, como ele deu tabela periódica, ele podia nem ter falado isso daqui. Ele podia ter falado, apresenta uma massa atômica diferente da massa dos isótopos. Determine a abundância isotópica. E aí você teria que achar esse 35,5 lá na tabela. Então ele podia ter dificultado ainda mais, não falando a massa atômica da média ponderada dos isótopos. E aí, como é um exemplo clássico que já está em sala, a gente já sabe que se a massa é 35,5, se fosse 36, teria que ter 50% 37, 50% 35 para a massa média, né, para a média ponderada da 36. Se está no 35,5, você já lembra que tem que ter mais do 35 porque a média está mais próxima do 35. E se você for mais cabeçudo ainda, você vai lembrar que o 35 é 75% e o 37 é 25%. Mas não vai decorar isso. É só se você já fez e tá bem fresquinho na cabeça. Mas como a média ponderada tá mais próxima do 35, nas suas contas lá no final, você já sabe que a porcentagem do 35 tem que ser maior do que 50 e a do 37, obviamente, menor. Beleza? Vamos lá. E o item B, né, fazer uma mistura de soluções. Nessa mistura de soluções não tem reação química, é só você fazer um cálculo de soma e mistura de soluções. Não tem, como não tem uma reação química, não vai consumir os cátions e os ânions. É só fazer uma conta ali, só fazer uma conta clássica também. Beleza. Então deixei aqui a tendência, minha avaliação difícil, né, principalmente esse item A, vai ter muita coisa, né? Então, a ordem crescente de raios iônicos é: raio do cálcio é maior que o raio... menor, perdão. O raio do cálcio é menor que o raio do potássio, que é menor do que o raio do cloro. Porque, já expliquei lá em cima, ele não pediu para explicar. Se ele falasse justifique, aí você falava: todos deveriam ter raios próximos, pois estão na sequência. Todos têm 8 elétrons na camada de valência. Assim, analisando apenas a carga do átomo, você pode usar a justificativa que você vê. O cálcio 2 tem uma carga maior, vai atrair mais a eletrosfera. O cloro tem uma carga negativa, vai repelir, e aí você chega nessa tendência. Beleza? Agora a parte da abundância isotópica, continha chata. A abundância isotópica pode ser encontrada com a média ponderada das massas molares dos isótopos nos sistemas de equações abaixo. Considere que X é igual à porcentagem do cloro, para facilitar, para não ficar escrevendo porcentagem do cloro 35, porcentagem do cloro 37 toda hora. Eu vou chamar isso de X e vou chamar isso de Y. Firmeza. Aí, eu tenho um sistema de equações. Eu falei que a abundância pode ser encontrada pela média ponderada das massas no sistema de equações. Qual que é o sistema de equações? Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Matemática agora, duas equações, duas incógnitas, eu acho essas duas. A primeira, x mais y, a porcentagem dos dois somadas, tem que dar 100%. Essa é a primeira equação. A segunda equação é, aquele 35,5, aquela massa molar da tabela, é a massa 35 vezes a abundância do 35. Fechou parênteses, fechou colchetes. Mais a massa 37 vezes a abundância 37 dividido por 100%. Isso aqui o que é? A média ponderada.
o peso pela quantidade, divide por 100. Beleza, então vamos lá. Vamos começar com essa parte aqui. Massa molar da tabela é 35,5 vezes 100% é igual a 35x mais 37y. Aqui vai dar 3.550%, que eu só multipliquei, 35x mais 37 vezes. Eu vou substituir o y, porque é assim que a gente faz duas equações, duas incógnitas, por o y, o que é? 100% menos x. O y eu substituo aqui, 100% menos x. Então, tem 37 vezes esse y que eu substituí. Vamos continuar a conta. 3.550% é igual a 35x mais 37 vezes 100, 3.700%. 37 vezes menos x, menos 37x. Pego esse 3.700, passo para lá ou passo para cá, tanto faz. Vou passar ele para lá. Vai ficar menos 150%, né? Porque ele era um valor maior, passou como negativo. Igual a 35x menos, porque mais, né? Dá mais, passa para lá. Mais com menos dá menos, menos 37x. 35x menos 37x dá... Aí eu coloquei o x em evidência, mas nem precisava, né? Era 2x aqui, né? Que ia sobrar. Então, x, ficou 2x e passo 2 dividindo. Então, x, né? Que é a porcentagem de cloro é igual menos 150 dividido por menos 2, porque esse resultado aqui de cima deu menos 2, eu passo dividindo. Menos 150 dividido por menos 2, 75. Cheguei em 75, já escrevo a minha resposta. Olha como que sobrou pouquíssimo espaço para fazer o B. Ó, já começo a ficar preocupado. Não vou conseguir responder o B porque não vai ter espaço. Ai, meu Deus. Então, a abundância isotópica do cloro é 75%. Porcentagem do cloro 75%. Não coloquei aqui que a do cloro 37 era 25%. Por quê? Porque ele não pediu. Ele me pediu isto e isto. Só que isso aqui, como ele falou, determine, eu mostrei. Esse aqui, como ele não falou justifique, eu não justifiquei. Beleza. Vamos lá. B. A gente tem uma mistura, então, de cálcio, cloreto de cálcio com cloreto de potássio. Para calcular a concentração do cálcio, o cálcio ele não é um íon comum. Então, o cálcio vem apenas de uma solução, lembra, é uma mistura de cloreto de cálcio com cloreto de potássio. Eu vou ter que fazer primeiro a conta com o cálcio, eu vou fazer desse lado aqui, e depois eu vou fazer a conta da concentração com o cloreto. O cálcio, ele vem de uma solução só. Então, uma solução é a de cloreto de cálcio e a outra não tem cálcio. Então, é como se fosse parecido com uma diluição. Eu tinha uma quantidade de cálcio, só que ela dilui naquele volume maior de 500 mililitros que ele falou pra gente. Então, eu tenho um cálcio para um cloreto de cálcio. Então, nós calculamos, né? A quantidade de matéria, a quantidade de átomos, a quantidade em mols de cálcio no início é igual à quantidade em mols de cálcio no final. Soluções, apesar de ter muita parte de soluções que a gente consegue fazer por análise dimensional, essa parte de diluição, de mistura de soluções, tem que fazer com esse esqueminha aqui, né, com fórmulas. Esse aqui não dá para fazer por análise dimensional que eu gosto. Então, a quantidade em mols de cálcio no início vai ser... O que é a quantidade em mols? É a concentração em mol por litro vezes o volume em litro. E aí eu chego nisso. Então, MiVi, MfVF. Por quê? Porque a quantidade de cálcio no início é igual à quantidade de cálcio no final. É o CV, MV. Aqui, infelizmente, a gente tem que usar essa fórmula, mas é melhor você entender que é por causa dessa quantidade igual no início e no fim. Quantidade no início, 0,1 mol por litro. Por que é 0,1 mol por litro? Porque eu tenho 0,1 mol por litro de cloreto de cálcio, mas eu tenho 1 cálcio para 1 cloreto de cálcio. Então, essa concentração era a concentração de cloreto de cálcio e, quando ele sofrer dissociação, também vai ser a concentração do cálcio 2, porque é 1 para 1. Qual que era o volume inicial? 300 mililitros. Qual que vai ser a concentração final? Não sei, mf. Qual que é o volume final? Ele te falou que é 500 mililitros. Assim, a concentração final de cálcio é 0,1 vezes 300 dá 30, né? 30 dividido por 500, aí você faz a continha bonitinho. 30 dividido por 500 é a mesma coisa que 60 dividido por 1000.
60 dividido por 1000 é igual a 0,060 ou 0,06 mol por litro. Se eu usei a concentração inicial em mol por litro, a concentração final também é em mol por litro. Selecionei aqui, circulei minha resposta, fechei. Agora, a de cloreto já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque a gente tem o cloreto que veio do cloreto de cálcio e a gente tem o cloreto que veio do cloreto de potássio. Então eu vou ter que contar esses dois cloretos na minha quantidade final aí. Na minha quantidade inicial e final. Então a gente tem dois cloretos em um CaCl2, além do cloreto do KCl. Então a quantidade de cloreto no início é igual à quantidade de cloreto no fim. Eu tenho 2 frascos, a quantidade inicial é essa. Misturei, a quantidade final de cloreto é a mesma. Só que aí eu faço essa conta com CvCv, MvMv. Então a quantidade de cloreto no início vai ser 2 vezes a concentração molar do CaCl2. Por que 2 vezes? Porque eu tenho 2 cloros para um cloreto de cálcio. Então, Mv de um mais Mv do outro é igual a Mv final. Só que a do cloreto de cálcio eu multiplico por 2 e a do KCl não, porque é 1 cloreto para 1 KCl. Então eu tenho isso aqui, Mv mais Mv igual a M final, V final. Substituo os valores aqui agora. Era 0,1 mol por litro, multipliquei por 2, ficou 0,2 vezes 300 mililitros, mais concentração de KCl. Ele te falou lá no enunciado que era 0,2. Volume do KCl, 200 mililitros. Concentração final, volume final, 500 mililitros. Essa conta aqui eu posso colocar o 0,2 em evidência, então fica 0,2 vezes 300 mais 200, fica 0,2 vezes 500 mililitros é igual a mf vezes 500 mililitros. Corto 500 com 500, a gente já chega que a concentração final é 0,2 mol por litro. Então, em um frasco era 0,2 mol por litro, no outro frasco era 0,2 mol por litro, quando eu misturei na concentração final, continuou 0,2 mol por litro. Só que eu só fui sacar isso depois que eu fiz a conta. Então, no CaCl2 eu tenho 0,2 mol por litro de cloreto, no KCl eu também tenho 0,2 mol por litro de cloreto. Então, quando eu misturar, vai ser a mesma concentração, porque os dois tá na mesma concentração, não vai mudar nada. Circulei, fechei, fechou minha resposta. Difícil, difícil, bastante coisa no item A, sobrou pouco espaço, ficou tudo apertadinho aqui no B. Essa parte de mistura de soluções, nada muito diferente, né? É sempre assim, mas continha, você pode se perder. Essa parte do raio iônico, super difícil, né? Eu acho difícil isso. Beleza? Vamos pro próximo, terceira questão aqui da FAMERP 2023, segundo dia. Atualmente, os carros apresentam uma série de dispositivos de segurança contra acidentes e danos, sendo um dos mais notáveis os airbags, que são bolsas de ar que se enchem quase que instantaneamente, 30 milissegundos, em caso de colisão ou desaceleração brusca. Aqui eu lembrei da empresa japonesa que fez os airbag zoado, que quando estourava o airbag vinha um pedaço de ferro e matava a pessoa, morreu. Uma empresa eficiência japonesa, né? Os caras, quando esteve, acho que, se eu não me engano, se eu não estiver errado, 5 brasileiros faleceram por causa dessa empresa japonesa que fazia airbag zoado, e quando estourava o airbag vinha pedaço de ferro do cano ali que guarda o gás na cabeça da pessoa. E se fosse uma empresa brasileira, nossa, a empresa brasileira não serve pra nada, mas a empresa japonesa eu fui descobrir isso olhando na internet, então olha aí o absurdo, né? Então, beleza. O funcionamento do airbag é iniciado quando um sensor detecta a desaceleração brusca e aciona um faiscador que detona azida de sódio, NaN3, massa molar tal, que prontamente se decompõe gerando gás N2, com essa massa molar. Os sistemas também apresentam óxido ferro, com essa massa molar, para reagir com o metal sódio gerado, evitando a presença de componentes cáusticos, né, básicos no interior do airbag. A reação global desse processo é representada pela equação a seguir. Então eu tenho a azida de sódio reagindo com óxido ferro, produzindo aqui um óxido de sódio, ferro metálico e o gás nitrogênio que enche o airbag. Considere que o airbag do volante de determinado veículo possui 65,5 litros. Esse é o volume do airbag. De volume. Quando inflado
A constante universal dos gases é 0,082 atmosfera vezes litro, dividido por mol Kelvin. Quantas substâncias simples e quantas substâncias compostas estão representadas na equação global? Olha que tranquilo isso, substância simples e composta. Calcule a quantidade de matéria de gás necessária para encher este volume a 27 graus e 1 atmosfera, PV igual a nRT. B. Determine a massa mínima de azido de sódio necessário para produzir 126 gramas do gás nitrogênio em um sistema que contém 100 gramas de óxido de ferro. Determine a massa de excesso de óxido de ferro nessas condições. A gente fez isso muito parecido numa questão anterior, de calcular quanto que sobrava de excesso. Lá ele não pedia, mas aqui é exatamente o que ele está te pedindo. Beleza. Ele pediu para a gente aqui 4 coisas, substâncias simples compostas, PVNRT, a massa mínima e determinar a massa em excesso. Então ele pediu 4 coisas. Temas das questões: substância simples composta, equação geral, e essa parte de estequiometria com reagente limitante, reagente em excesso. Beleza. Aqui, né, no A, a gente vai pegar esses dados e tacar no PVNRT, já vou fazer direto no espaço de resposta. Então vamos lá, né? Aqui, a equação global, 3 substâncias compostas. Substâncias compostas, pessoal, são substâncias que têm 2 ou mais elementos diferentes. Então, a azida de sódio tem nitrogênio e tem sódio, tem 2 elementos diferentes. O óxido do ferro tem ferro e oxigênio, 2 elementos diferentes. O óxido de sódio, 2 elementos diferentes. Então, eu tenho 3 substâncias compostas. E substâncias simples, apenas 2. O ferro e o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fórmulas, 5 substâncias. Vamos voltar lá para ver se eu não esqueci de nada. 1, 2, 3, 4, 5 fórmulas, 5 substâncias. Então, eu tenho 3 substâncias compostas e 2 simples. Substância simples é formada por um único tipo de elemento químico. Beleza. Agora, para a gente calcular a quantidade de matéria de gás para encher o airbag com aquele volume. PV igual a nRT, ele falou a temperatura de 27 graus Celsius ou 300 Kelvin, a gente substitui aqui. Pressão, 1,2 atmosfera. Volume, 65,6 litro. Igual a N, é a quantidade de matéria de gás para encher esse volume do airbag, que é o que a gente quer descobrir. R, 0,082 atmosfera litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1, porque está dividindo por mol e por Kelvin. Ah, Gabriel, você coloca as unidades? Coloco. Porque eu não vou colocar aqui temperatura em graus Celsius se eu olhei que o R está em Kelvin. Se o R está em Kelvin, eu tenho que colocar... O R sempre é em Kelvin, tá? Eu não vou colocar aqui temperatura em graus Celsius porque, imagina, 0 graus Celsius vai multiplicar tudo por 0. E eu gosto de colocar as unidades para eu saber. Atmosfera, atmosfera. Litro, litro. Mol, o N vai estar em mol. Beleza? Então eu uso as unidades. Vamos fazer a conta aqui. Essa conta 0,082 vezes 300 é uma conta que a gente sabe de cabeça. Isso é triste. Eu não gosto dessa parte de você ter que decorar contas, mas 0,082 vezes 273 dá 22,4. Por que 22,4? Que é o volume na CNTP. Então, qual que é o volume na CNTP, que é 0 graus Celsius? 22,4. Por quê? Porque é 0,082 vezes 273. Então, eu sei que 0,082 vezes 300 me dá esse valor aqui, 24,6. Já facilita muito a minha vida. Aí, eu faço essa continha, né? 1,2 vezes 65 é igual a N vezes 24,6. Aqui o que eu fiz aqui? Eu coloquei 246 no rascunho, esquece, tá? Aí eu peguei o 12, passei dividindo, 20,5, pego o 20,5 e os 65,6 multiplico tudo por 10, 656, 205. 656 dividido por 205, chego no N igual a 3,2. Beleza. PV igual a nRT, só não esquecer de trocar a temperatura para Kelvin, fazer as continhas, e a gente chega que a quantidade de matéria, a quantidade de mols aí de gás necessário é 3,2 para encher o airbag do carro, né? E se não for uma marca zoada, não arremessar peças na sua cabeça e causar uma tragédia, né? Beleza, item B, vamos voltar lá rapidinho
só para ver o que ele pediu. Então, a massa mínima de azida necessária para produzir 126 gramas de gás nitrogênio. Então, a gente vai fazer aqui uma simples estequiometria massa-massa. Eu tenho essa massa de gás nitrogênio e vou achar a massa de azida. Eu tenho uma proporção de 9 moléculas, 9 mol de N2 para 6 mol de azida. Então, qual que é a proporção estequiométrica? 6 para 9. Eu vou ter que usar esse 9 e vou ter que usar o 6, que é minha equação balanceada. Eu vou sair da massa de nitrogênio e chegar na massa de azida. Proporção 6 para 9, estequiometria massa-massa partindo de 126 gramas do gás nitrogênio. Beleza. A massa de azida de sódio por análise dimensional será. Eu não faço por regra de 3, que eu acho confuso e não tem um caminho lógico. Eu prefiro fazer por análise dimensional, que tem começo, meio e fim. Então, beleza. 126 gramas de nitrogênio, vou usar a massa molar do nitrogênio, que ele me falou lá no texto que era 28. 28 gramas tem 1 mol. Se eu fizer essa conta, eu vou cortar a grama, vou chegar em mol de N2. Quero N2? Não, eu quero azida. Qual que é a proporção de mols de N2 que eu vou pôr aqui embaixo para mols de azida que eu vou pôr aqui em cima? 9 mols de N2 para 6 mols de azida. Se eu fizesse essa conta aqui, eu achar a quantidade de mols de azida. É o que eu quero? Não. Então eu vou usar mols de azida embaixo e grama de azida em cima, que é a massa molar que ele me deu de 65 gramas por mol. Eu não vou colocar o 65 embaixo, por quê? Porque eu quero cortar mol de azida, 1 mol de azida. 1 mol de azida tem 65 gramas, não é 65 mol que tem 1 grama. Fiz essa conta, cortei. Saí de grama, fui para mol, saí de mol, fui para mol da substância de interesse, cheguei em grama. O que eu tenho aqui, né, para o corretor ficar feliz? Massa molar do N2, proporção estequiométrica, massa molar de azida. A conta aqui, né? Então ficou 126 vezes 6 vezes 65 dividido por 28 dividido por 9. Aqui, né, eu já simplifiquei o 6 com o 9 e ficou 2 e 3, então ficou 126 vezes 2 vezes 65, 28 vezes 3. Aí você faz a conta aqui, né? 65 vezes 2 dá 130, 126 dividido por 84 tá meio fácil aqui de ver, né? Você vai bater o olho, metade dá 42, 42 com 84 dá 126. Isso daqui dá 1,5. 1,5 vezes 130, metade de 130 é 5, 6, 65, 65 mais 130 é 195. Então fiz a continha aqui no rascunho, do meu jeito. Se você for um gênio aí da matemática, você faz a conta rápido, mais 10 milhões de vezes mais rápido do que eu. Né? E eu fiz assim e depois eu passei por PowerPoint assim. Então eu sempre coloco exatamente como eu faço, tá, pessoal? Eu faço, tá, assim, tal. Passo no papel e depois passo bonitinho. Então, cheguei aqui na massa de azida de sódio. Beleza, a massa mínima de azida de sódio é essa daqui. Fechou. Ele me pediu ainda quanto que tá sobrando de óxido de ferro. Para 126 gramas de gás nitrogênio que vai encher o airbag, eu preciso de 195 gramas de azida de sódio. Ele me disse que tinha uma quantidade em excesso do óxido de ferro. Vamos descobrir, com essa massa que eu vou utilizar para produzir esse gás, quanto que eu realmente precisaria de óxido de ferro. E aí eu vejo quanto que eu realmente precisaria e comparo com quanto que tem. Então, por exemplo, uma salsicha para fazer um cachorro quente. Se eu tenho 5 salsichas, eu preciso de 5 pães para fazer 5 cachorros quentes. Se eu tenho 5 salsichas e 10 pães, com 5 salsichas eu preciso de 5 pães. Se eu tenho 10, eu tenho 5 pães em excesso, sobrando. É isso que a gente vai fazer aqui, só que com substâncias ali envolvidas no airbag. Então, massa da azida, passo para mol. Cheguei em mol de azida. Uso a proporção mol de azida e óxido férrico. Lá na reação a proporção é 1 para 6, tudo bem? Então é 6 para 1, a proporção que estava lá na reação, é a minha proporção estequiométrica. E 1 mol de óxido férrico, perdão, tem 160 gramas. Fazendo essa conta aqui também no rascunho, você vai fazer lá, né?
195 vezes 160 dividido por 390. Você tem que ver aqui, ó, 195 falta 5 para 200. Aqui, ó, é quase 200 dividido por 400 isso aqui. 200 dividido por 400 é meio. Meio vezes 660, 80. 80, então a gente chegou em 80 gramas de óxido férrico necessário. Quanto que tinha? Tinha 100. Assim como tem 100 gramas no sistema e 80 reagem, grifei para o corretor. Sobra 20 gramas de óxido de ferro que não reage, está em excesso. Circulei, pus aqui o meu desenho, fechou. Respondi as 4 coisas que ele me pediu. Difícil, porque essa parte de reagente limitante em excesso, geralmente a gente já faz ela direta, né? Você tem que calcular quanto que tem, ele te falar só quanto que tem do reagente em excesso, e você tem que descobrir o reagente limitante, e fazer essa conta com o reagente limitante, descobrir quanto que precisaria, quanto que vai reagir, comparar quanto que reagiu com quanto que tem, é um jeitinho meio diferente de fazer contas de estequiometria com reagente limitante em excesso. Como é um jeito meio diferente, eu avaliei como difícil. Beleza? Essa parte de substâncias simples e compostas e do PVNRT, tranquilo. Então essa parte é fácil, essa aqui é difícil, ficou do médio para difícil por causa disso. Se fosse um item A tão difícil quanto B, seria uma questão bem difícil. Vamos para o próximo. Se você chegou até aqui, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo. Além disso, se você também puder compartilhar esse vídeo ou o meu canal com algum colega seu que também está estudando pela internet, que também está com dificuldade de encontrar materiais de qualidade, só divulgar meu canal que ajuda demais, beleza? Obrigado e vamos continuar aí. Questão 13, FAMERP 2023, segundo dia. Aqui, ó, tem um espaço, no espaço de resposta tem uma representação aqui dessa pilha, né, provavelmente. A gente tem que ter ciência disso. Vamos lá, FAMERP 2023, segundo dia. Pilhas são dispositivos em que, a partir de uma reação de óxido-redução espontânea, gera-se corrente elétrica. Uma montagem didática de uma pilha envolve 2 semicélulas eletroquímicas, aqui, né? Cada uma contendo um eletrodo metálico imerso em uma solução aquosa do respectivo cátion. Então, ferro numa solução de ferro 2, chumbo metálico numa solução de chumbo 2. As 2 semicélulas são interligadas através de uma ponte salina, que está aqui bonitinha, que permite a condução iônica, e por um condutor metálico, aqui em cima, que possibilita a condução elétrica, a condução eletrônica, conforme mostra a figura. E aí tem a DDP, diferença de potencial, que é aproveitada, por exemplo, por um LED, por um motor, porque aqui tem o fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons passa no equipamento, né, numa lâmpada, em alguma coisa, e faz ela funcionar. Beleza? E aqui a ponte salina. Tabela com potenciais de redução padrão. Equação de redução do ferro, recebendo elétrons e formando ferro metálico. Do chumbo, potenciais de redução, menos 0,44, menos 0,13. A. Escreva a equação global na forma iônica da reação que ocorre na pilha apresentada e determine sua diferença de potencial nas condições padrão. Nas condições que foi dada aqui o ΔI, né? O potencial de redução. Beleza. Então, equação global iônica e o ΔE, DDP, a diferença de potencial da pilha. Identifique no esquema da pilha representado no campo de resolução, tem um desenho bem parecido com esse, é o cátodo da pilha e em qual eletrodo ocorre a reação de redução. Indique na mesma figura como seria a movimentação dos íons na ponte salina, considerando que foi utilizada uma solução de nitrato de potássio, KNO3. Beleza. Então aqui ele pediu equação global, DDP, onde está o cátodo e onde ocorre a redução, e mostrar a movimentação na ponte salina. Pediu 4 coisas aí, né? Aqui o tema, toda a questão inteirinha sobre pilhas, né? A parte de eletroquímica aí que o pessoal tem medo, né? E deixa para estudar para depois, é uma parte que o pessoal não estuda por tempo e tal. Então, questãozinha de pilhas, a gente tem que lembrar aqui do esqueminha, né? Sempre que um eletrodo, uma substância, recebe elétrons, ela reduz e é o cátodo. Aonde é o cátodo, na pilha vai ocorrer o depósito. E o elemento químico que perde elétrons oxida e é o ânodo, e ali na pilha, onde é o ânodo, ele vai oxidar e vai corroer.
O macete para você lembrar desse jogo de palavras, porque eu falei isso em outro exercício da FAMERP, é subir para cima, descer para baixo. Subir é sempre para cima, descer é sempre para baixo. Mas para você lembrar, o que eu falo? Nossa, você tá lá no ensino médio, tá fazendo provas e pegou recuperação. Aí você fala, putz, peguei REC, poxa. Aí você escreve REC, poxa. Aí quem recebe elétrons reduz e é o cátodo. Quem perde elétrons oxida e é o ânodos. REC, poxa. E aí, o elemento químico, né, que oxida, ele é o agente redutor, ele causa redução. Não foi solicitado aqui, mas está no meu resuminho. E quem reduz, recebe elétrons e reduz, causa oxidação e é o agente oxidante. Então, quem oxida é o agente redutor, quem reduz é o agente oxidante. Fluxo de elétrons aqui, né? Uma coisa, essas setas aqui é uma coisa causando a outra, né? Redução causa oxidação, oxidação causa redução. E aonde oxida, na pilha corrói, né? Isso não tá aqui no resuminho, mas é legal de lembrar. E o cátodo deposita, ele vai aumentar o volume da placa. Beleza. Macetinho aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, ferro, solução com ferro 2. Esse ferro 2, ele tá aqui na solução, tá? Eu tô circulando ele aqui para não poluir muito o Becker, tá? Eu já vou responder tudo aqui como se fosse o rascunho e a gente vai para a parte da resposta oficial para você ver. E o chumbo 2 que tá em solução, 1 mol por litro, 1 mol por litro. Então esse chumbo 2 tá aqui em solução. Eu tô circulando ele, pensa que ele tá lá no meio. O que a gente tem que pensar aqui? Tem o ferro reduzindo e o chumbo reduzindo. Qual que tem o maior potencial para reduzir? Um é menos 0,44, outro é menos 0,13. Qual que tem o maior valor para reduzir? O chumbo. Então o chumbo a reação do chumbo vai ser nessa direção. O chumbo da solução vai receber elétrons e formar chumbo sólido, e esse chumbo sólido vai se depositando aqui na placa. Já o ferro, como ele tem um potencial de redução menor, ele não vai reduzir. Ele vai oxidar. Então vai ser o ferro sólido que vai formar o íon ferro liberando elétrons, e esses dois elétrons é os elétrons que o chumbo usa. Então a reação do ferro é para a esquerda e a do chumbo é para a direita. Por que a do chumbo é para a direita? Porque o potencial de redução é maior, então ele reduz. O potencial de redução do ferro é menor, então ele oxida. Isso vai ser espontâneo se o ΔE, a diferença de potencial aqui for maior do que zero. Se não, a gente pode até fazer isso de um vai reduzir, o outro vai oxidar, só que se esse ΔE for menor do que zero, a gente pode desconsiderar que isso não vai acontecer, porque se o ΔE, o DDP das reações aqui que você pensou for menor do que zero, não é espontâneo. A gente vai ter que calcular esse ΔE aqui. Então, beleza, o chumbo reduz. Vamos lá. Se o chumbo reduz, aqui vai acontecer a redução. Então, quem recebe elétrons, reduz e é o cátodo. Aqui, aqui vai ser o cátodo, onde reduz e deposita chumbo. Por que deposita chumbo? Se essa reação está acontecendo nesse sentido, eu estou formando chumbo sólido, que vai aumentar aqui o tamanho da placa, vai se depositar ao redor da placa. E o ferro? O ferro perde elétrons, porque ele está indo para a esquerda a reação. Então aqui vai ser o ânodo, aonde perde elétrons, oxida e é o ânodo. Então os elétrons saem aqui do ferro, vai para cá e entra no chumbo. E essa placa aqui de ferro sólido vai desgastando, vai corroendo essa placa e vai aumentando a quantidade de ferro 2 em solução. Então vamos lá. Aqui está recebendo elétrons aqui pelo fio de cima, né? Que é o fio metálico por onde tem condução de elétrons. Chega os elétrons, então chega os elétrons aqui, e desse lado sai os elétrons. Então o fluxo de elétrons sai da placa de ferro, né? E entra aqui na placa de chumbo. Só que é o chumbo metálico aqui da placa que quer os elétrons? Não, quem quer é o chumbo 2. Esse chumbo 2, essa placa vai ficar carregada de elétrons. Quando esse chumbo 2 bater na placa, ele tem essa tendência de reduzir, vai se depositando o chumbo metálico aqui. E aqui desse lado, o ferro da placa, esse ferro que vai perdendo elétrons e vai formando ferro 2, que vai aumentando a concentração de ferro 2 na solução. Então a solução aqui vai ficando mais concentrada de ferro 2 e aqui vai ficando menos concentrada porque o chumbo 2 está se depositando. Tranquilo? Beleza? Ponte salina. Tem dois jeitos de você pensar isso.
Se tá chegando elétrons aqui desse lado, esse lado ia ficar negativo, porque tá chegando elétrons aqui. Então, se tá chegando elétrons, desse lado tem que vir o potássio. Para quê? Para balancear essa quantidade de elétrons que tá chegando aqui. Esse é um jeito de pensar. Outro jeito de pensar é o seguinte: o líquido da solução, que está em contato aqui com a ponte salina, ele está diminuindo a quantidade de cargas positivas. Por quê? Porque esse chumbo que está aqui, ó, ele está reduzindo. Então, o chumbo que está na solução, o chumbo positivo, ele está reduzindo, está formando para a placa. Então, esse líquido está tendendo a ficar com uma carga cada vez menor. Então, a ponte salina, que é formada de KNO3, que é K+, e nitrato menos, aqui tem K mais NO3 menos, o potássio vai migrar para esse lado aqui, porque esse lado está perdendo chumbo 2+, e chegando elétrons. Então, você pode pensar tanto nos elétrons quanto no chumbo 2 da solução, que a quantidade dele está diminuindo. Da mesma forma, o nitrato menos vai ter que migrar para cá. Por quê? Porque a placa de ferro está corroendo, né? Está oxidando, é o ânodo, é perca de elétrons, vai aumentar a quantidade de ferro 2. Então, esse líquido vai ficando cada vez mais positivo, a não ser que migre para cá, para esse cantinho aqui da ponte salina, um ânion negativo para fazer o balanço de carga. Outro jeito de pensar é, pô, tá saindo elétrons aqui. Se tá saindo elétrons aqui, tem que migrar alguém negativo para... Se tá saindo elétron, tem que vir alguém negativo para balancear a carga. Então, você pode pensar tanto no elétron quanto no íon em solução. Beleza? Isso é o que ele pediu aqui no item B. Vamos fazer o item A, que é a equação global, e o ΔE. Vamos lá. Beleza. Então, encontrando a equação global de forma iônica, a gente coloca o chumbo reduzindo, porque ele tem maior potencial de redução, e o ferro oxidando, porque ele tem um potencial de redução menor. Aí eu represento isso, corto os elétrons, que eles não aparecem na minha equação global, fica chumbo 2 mais ferro metálico, tem que colocar aquoso, tem que colocar ferro sólido, ferro metálico, formando chumbo sólido. Então, o chumbo deposita, ele é um produto, a placa vai aumentando ali o seu volume, né, seu tamanho, e a placa de ferro vai corroendo, porque o ferro sólido vai virando ferro 2, que é aquoso. Circulo aqui a equação global na forma iônica que ele me pediu. Beleza, fiz uma parte. ΔE vai ser o potencial de redução de quem reduz, que é o potencial de redução do chumbo, mais o potencial de oxidação. O que é o potencial de oxidação? É o potencial de redução do ferro invertido, porque a reação ela não está ocorrendo neste sentido de redução, ela está ocorrendo no sentido de oxidar. Então, é o potencial de redução de quem reduz menos o potencial de redução de quem oxida. Por que menos? Porque nunca vai ser fornecido para você potenciais de oxidação. Sempre são fornecidos potenciais de redução. Como você não tem o potencial de oxidação, você tem que inverter o potencial de redução, inverter, de quem está oxidando. Então vai ficar 0,13, que é o potencial de redução do chumbo, menos 0,44, que é o potencial de redução, se fosse para a esquerda, do ferro. A gente inverteu o valor do ferro, fica 0,44, porque ele está oxidando. ΔE igual 0,31. Tem que dar um valor positivo, porque pilhas são espontâneas. Quando uma coisa acontece de forma espontânea, o ΔE, a diferença de potencial, é positiva. Circulou, fechou, acabou. Garantimos nossos pontinhos aqui do item A, beleza? Vamos aqui agora. Eu coloquei aqui tudo que a gente discutiu lá no rascunho. A gente tem que colocar aqui no item B apenas a movimentação dos íons. Então, eu não vou colocar a movimentação de elétrons, não vou colocar nada, eu só vou colocar o que ele me pediu. Então, do lado do chumbo vai vir o potássio, porque eu já discuti lá em cima com você, e do lado aqui do eletrodo, né, na solução aquosa de ferro, nesse semi-eletrodo aqui do ferro, vai vir o nitrato. Ele também pediu para apontar aonde é o cátodo e aonde é o cátodo e aonde é reduz. Aí eu puxo uma seta para cá e falo: aqui é o cátodo da pilha, aqui ocorre a reação de redução. Vou falar que aqui deposita, que aqui é o ânodo, que aqui é oxida. Não, eu fiz isso no rascunho. Aqui eu só coloco o que me pediram. Movimentação dos íons, K+, NO3-, né, que é do nitrato ali da ponte salina, e aonde é o cátodo e aonde reduz. Fechou, acabou. Minha avaliação, uma questão média, né? Reação iônica, calcular ΔE, entender de movimentação da ponte salina e também, né, a gente aprende isso com movimentação de elétrons.
É uma coisa que não tem nada assim fora, uma coisa absurda, colocar 2 pilhas em série, 2 pilhas em paralelo e pedir o delta E, e você ter que fazer um monte de coisa muito doida, igual eu já vi o Enem fazer. Então, uma coisa bem clássica aqui, por isso que eu falo que é média, porque é um tema que o pessoal tem dificuldade, mas não fez nada absurdo. Vamos pro próximo? Última questãozinha aí. Questão 14, nossa última questão. Não tinha nada, né, no espaço ali de resposta. Já tô garantindo que é uma questão um pouquinho mais difícil, porque você vai ver, eu não vou adiantar nada, mas ela é um pouquinho mais difícil. Geralmente o nível de dificuldade das questões vai aumentando ao longo da prova. Então, como é a última questão, eles colocam as questões mais fáceis no começo. A primeira questão era uma esterificação de orgânica tranquilo. A última, geralmente, eles pesam mais a mão para ir aumentando o nível de dificuldade ao longo da prova. Então, questão 14, FAMERP 2023, segundo dia. Uma concepção equivocada comum é acreditar que os riscos de um ácido à saúde humana estão associados ao grau de ionização ou força. O ácido sulfúrico é um ácido forte, praticamente todo ionizado em solução aquosa, enquanto o ácido fluorídrico e o ácido cianídrico apresentam-se parcialmente ionizados em solução aquosa. Então, o ácido sulfúrico é um ácido forte, ácido fluorídrico e ácido cianídrico, como ele está parcialmente ionizado, seria um ácido fraco. Como indicado por suas constantes de ionização. Então, constante de ionização pequena aqui, né, 10 a menos 4, 10 a menos 10, indica que eles são ácidos fracos. Entretanto, todos são ácidos nocivos aos seres humanos, né? Ácido fluorídrico vai carcomer, ácido cianídrico vai liberar gás, tem a questão da concentração também, mesmo sendo forte ou fraco, pode estar pouco concentrado, muito concentrado. Então, essa concepção de, nossa, esse ácido é muito forte, é perigoso. Sim, todo ácido é perigoso, e também depende da concentração dele, né? Se o ácido for muito forte, tiver bem pouquinho, uma coisa homeopática ali, não existe mais ele, não vai ter problema. Então, beleza. Item A. Represente a fórmula estrutural do HCN. Equacione a reação de neutralização completa entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Desculpa, hidróxido de potássio. Então, perdi 2 coisas, uma estrutura e uma reação de neutralização. Qual a concentração de HF não ionizado em equilíbrio em uma solução de ácido fluorídrico de pH 2? Qual o efeito da adição do fluoreto de sódio sólido? Então, ele adicionou fluoreto de sódio, NaF, a essa solução. Então, qual que é o efeito de adicionar NaF numa solução de HF aquoso? Qual que vai ser o efeito sobre a constante de ionização que ele te deu aqui, ó, o Ka, do HF? Então, beleza, pediu aí 4 coisas. Estrutura, uma equação de neutralização, a concentração do HF não ionizado no pH 2 e o efeito do NaF nessa solução, o efeito do NaF na constante de ácida, na constante de equilíbrio. Temas aqui pra gente. Fórmula estrutural do HCN, né? A gente vê em ligações covalentes, eu nem coloquei aqui, química geral, ligação química. Reação de neutralização, a gente vê isso em dupla troca, neutralização, ácido com base formando sal e água, ácido de arrênios com base de arrênios formando sal e água, né? Uma base de Bronsted, pessoal, desculpa. Uma base de Bronsted tipo amônia nem sempre vai formar água, né? Então, ácido mais base formando sal e água se for ácidos e bases de arrênios, a gente estuda isso lá. Aqui no B, equilíbrios, calcular a concentração de HF e esse fluoreto de sódio é o efeito do íon comum. Eu vou colocar aqui todo um resumo do efeito do íon comum, que é uma coisa que o pessoal não manja muito, e a gente vai ver o efeito do íon comum no Ka, né, que é a constante de equilíbrio do ácido, no grau de ionização, no pH e no pKa. A gente vai ver nessas 4 coisas mesmo ele pedindo só no Ka para a gente revisar. Então, a estrutura do HCN e a neutralização aqui, a reação ácido-base, o A, eu vou fazer ele no espaço de resposta direto, que é um pouco mais tranquilo, e vou explicar lá. E vou fazer aqui no rascunho esse resumo que eu te falei do efeito do íon comum. Então, HF em equilíbrio. HF aquoso não ionizado, em equilíbrio com H+, aquoso ionizado, e o fluoreto aquoso. Tem esse equilíbrio aqui. Qual que vai ser o efeito se eu adicionar NaF? NaF tem Na+, o Na+, ele não está presente nesse equilíbrio, ele não é um íon comum, mas o fluoreto do NaF que foi adicionado,
é um íon comum. Então é como se você aumentasse a concentração de fluoreto. É como não, você aumenta a concentração de fluoreto. Então tem o equilíbrio do ácido fraco, você adicionou um íon comum, aumentou a concentração de fluoreto, o que você vai fazer? Deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ah, muito fácil deslocamento de equilíbrios. Muita gente não entende deslocamento de equilíbrios da forma correta. Quando você desloca o equilíbrio para a esquerda, o que você faz? Esse fluoreto menos, ele já está numa concentração maior, porque ele é um íon comum que você adicionou ali. Só que para deslocar para a esquerda, para consumir esse fluoreto que foi adicionado, você diminui a quantidade de H+. Por quê? Você vai consumir a quantidade de H+ que está ali no meio para reagir com esse fluoreto, esse fluoreto adicionado para formar o HF. Então, o que é deslocar para a esquerda? Se adicionou HF, desloca para a esquerda. Por que desloca para a esquerda? Porque consome o outro reagente que não foi adicionado, consome como? Reagindo com esse F-, formando HF. Com isso daqui em mente, a gente consegue entender todo o efeito do íon comum. Então, o efeito do íon comum F- na ionização desse ácido aqui. Você tem que tomar cuidado porque se for um equilíbrio de precipitação muito doido lá, pode ter um efeito do íon comum que eu não consigo imaginar aqui. Nesse caso de ácido, qual que seria um efeito do íon comum? No pH, na constante ácida, no grau de ionização e no pKa. É o que ele está pedindo aqui no final do item B. Aí a gente já vê como que ficaria na resposta oficial. Se eu estou diminuindo a quantidade de H+, porque deslocou para a esquerda, o pH é menos log da concentração de H+. Quando o ácido é forte, ele vai... o ácido é forte. Quando o meio tem muito H+, o pH é baixo. Então, se eu tenho 10 a menos 1 mol por litro de H+, se eu tenho muito H+ no meio, o pH é 1, 2. Agora, se o meio tá básico, o pH é 13, 14. Então, quando tem pouco H+ no meio, os pH são maiores. Então, se você não conseguir entender que como tem o menos log aqui, quando você diminui do lado esquerdo do menos log, você aumenta do outro. Se você não conseguir entender isso, você pode pensar que se eu diminuir a quantidade de ácido, vou ter pHs maiores. Então, 10, 11, 12, 13, 14. Então, qual que é o efeito do íon comum no pH? Aumentar o pH do meio. Por quê? Porque diminui a quantidade de H+. Aqui na fórmula do potencial hidrogênio iônico, né, que é o nome bonito do pH, vai aumentar o valor de pH. Qual que vai ser a influência na constante de equilíbrio? O F- aumentou a quantidade, o H+ diminuiu e o HF aumentou. O balanço desses aumentos e diminuição dá zero. Ele aumentou o F- e diminui o H+ e aumenta o F- para a conta que você fazer manter o Ka constante. Aqui, pessoal, muito engraçado isso. A constante de equilíbrio ela não é bem constante. Ela é constante numa dada temperatura. Ah, então a constante de autohidrólise da água é 10 a menos 14. Sim, numa dada temperatura. Se você tiver a 100 graus, vai ser outra constante. Então ela é uma constante que não é bem constante. Mas ela só vai mudar com a temperatura. Você fazer deslocamentos de equilíbrio, o efeito do íon comum, não altera a constante de equilíbrio, e nesse caso a constante ácida, o K, constante de ionização do ácido. Beleza? Vamos lá. Então a constante de equilíbrio continua constante. Quando que ela vai mudar? Com variação de temperatura. E o grau de ionização? Opa, o grau de ionização, o que é o grau de ionização? Quantidade de H+, né, que é o ácido ionizado ali, pelo ácido HF não ionizado. Como diminui a quantidade de H+ e aumenta a quantidade de ácido não ionizado, o grau de ionização vai diminuir. Então esse seria um efeito do íon comum, diminuir o grau de ionização. E o pKa, né, como o Ka não muda, o pKa também não muda. Então o pKa, né, aqui eu coloquei potencial hidrogênio iônico, mas aqui eu coloquei potencial hidrogênio iônico, mas está o nome errado, tá? É o pKa. O Ka não muda, então o pKa também não muda. Então qual que vai ser o efeito do NaF nesse equilíbrio aqui, que a gente vai ter que fazer a conta em pH2 ainda, lá no item B, né? Qual que vai ser o efeito do NaF nesse equilíbrio? Nenhum. Ele desloca o equilíbrio para a esquerda, mas sobre a constante de ionização, muita gente deve ter errado por causa disso. Ah, o efeito do íon comum desloca o equilíbrio para a esquerda, ponto final. Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o efeito do íon comum, do fluoreto de sódio, do fluoreto, né, no caso, sobre a constante de ionização.
Sobre a constante de ionização, ele não faz nada, mesmo deslocando o equilíbrio para a esquerda. Beleza. Então, depois de discutir tudo isso, vamos fazer a fórmula estrutural do HCN, a reação completa e calcular a concentração em pH 2. Então, beleza. A estrutura do HCN é: o carbono faz 4 ligações, o nitrogênio faz 3. HCN é uma estrutura que a gente vê, né? Nitrogênio fazendo uma tripla ligação com o carbono, fazendo suas 3 ligações por direito. Tem um par de elétrons aqui, mas eu não vou representar porque ele não pediu a fórmula estrutural eletrônica, a fórmula de Lewis. Se ele pedisse a fórmula estrutural eletrônica, eu colocaria o par de elétrons do nitrogênio aqui. Não vou pôr. Nitrogênio fazendo uma ligação tripla, carbono faz 4 ligações, 3 com nitrogênio, 1 com hidrogênio, o hidrogênio fazendo uma ligaçãozinha como ele sempre faz. Circulo, fechou, já ganhei meus pontinhos. Equação de neutralização completa entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de potássio. É 2Hs aqui, né? Eu já fiz o balanceamento, porque cada H+, reage com um OH- formando água. Como eu tenho 2H+, eu vou precisar de 2 KOH para ter 2 OH- e formar as duas águas, né? Sulfato com potássio, o sulfato tem carga -2, o potássio tem carga +1, é uma reação aqui de dupla troca, né? O potássio vem para cá, o H vai para lá, forma sulfato de potássio, duas águas, circulei, matei o item A. B. O B tem umas continhas chatas aqui para fazer. Eu vou mostrar bastante coisa que não precisava, mas é para você entender bem aqui, né? Então, ele falou que em pH 2, qual que vai ser a concentração de HF não ionizado? Então, pH é menos log da concentração de H+, pH é 2, menos log da concentração de H+, pego menos, passo para lá. Se você tem dificuldade, é bom ver isso aqui, né? Pego menos, passo para lá, o log está na base 10, passo 10 elevando. Concentração de H+, é 10 a menos 10, que é igual a 0,01 mol por litro. Então, em pH 2, eu tenho essa concentração de H+, o meio está ácido. Aí eu vou substituir isso na constante ácida. Constante ácida é concentração de H+, que eu achei, a concentração de F- eu não sei, o Ka ele deu no enunciado o valor, eu descubro a concentração de HF. A concentração de F- é igual à concentração de H+. Como que você faz para você lembrar isso? Ia ser aqui 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Aqui eu coloco o Ka e já acho o HF. Mas eu vou mostrar aqui o equilíbrio, né? O que a gente tem? O início, reage, forma e equilíbrio. Então, no início eu tenho uma quantidade de HF, 0 de H+, e 0 de F-. Joguei o HF em água ali, começou a ionização. Vai consumir uma quantidade de HF, vai formar uma quantidade de H+ e de F- igual. Porque as proporções estequiométricas é 1 para 1. Como essa quantidade de H+ que se forma, que é um ácido fraco, né? O Ka é 10 a menos 14, eu acho. A gente vai ver aqui já. 10 a menos 4, eu esqueci. Como é um ácido fraco, essa quantidade que forma, X, é muito menor do que a quantidade inicial. Então, eu posso desprezar essa quantidade que vai ser consumida de HF, mas eu não posso desprezar a quantidade de H+ e de F- que é formada, porque aqui é a quantidade inicial menos um número muito pequenininho. Então, no equilíbrio, eu tenho essa quantidade inicial menos um número bem pequenininho, ele não se altera, e no equilíbrio eu tenho X de H+ e X de F-. Como eu sei a quantidade de H+, que é 10 a menos 2, como é X e X, vai ter que ter a mesma quantidade de F-. Então, agora, com esses valores, eu substituo aqui no Ka. Então, era 10 a menos 4. O Ka que estava lá no enunciado é 7 vezes 10 a menos 4. A concentração de H+ e de F- é 1 para 1. E eu achei pelo pH a de H+. Eu podia fazer isso aqui direto, tá? Eu mostrei isso aqui só para você entender por que a quantidade de H+ é igual a de F-. 10 a menos 2 ao quadrado, dividido pela concentração inicial, que seria ali a concentração também de HF não ionizado, que é praticamente igual. Aí eu passo o Mi para lá, vai dar 10 a menos 4, 1 dividido por 7, né? Corto 10 a menos 4, 1 dividido por 7, você faz a continha lá no seu rascunho, 0,14, é a concentração de HF não ionizado em equilíbrio, circulo, fechou. Isso daqui é dificuldade média, né? Uma coisa assim, tradicional, você achar
a concentração de de ácido não ionizado, ou achar o pK, o Ka, a partir do pH. Então, a partir do pH, você achar o Ka ou achar a quantidade de ácido não ionizado é uma coisa comum. Agora, o B, que é o efeito do íon comum na constante ácida, o pessoal já não manja tanto assim. E aí, apesar de que tem um monte de conta, né, eu acho o item B mais difícil. Então, o item B, a segunda parte do item B. Então, a adição do fluoreto de sódio NaF nessa solução não, ó, tá grifado por corretor, não altera o valor da constante de ionização Ka. Essa constante, que não é bem constante, ela varia com a temperatura aí, né, principalmente. O efeito desse íon, eu não precisava colocar isso aqui, mas eu coloquei para ficar claro. O efeito desse íon comum F- será o deslocamento de equilíbrio. Nem falei que desloca para a esquerda, só falei que ele vai deslocar o equilíbrio. Então, o efeito do equilíbrio, desculpa, o efeito do íon comum é deslocar o equilíbrio. Nem falei para que lado era para não perder ponto, vai que eu falo errado. Circulei, né? Eu sei que desloca para a esquerda, mas eu não falei na resposta oficial aqui que eu colocaria no espaço de resposta. Circulei, pus o pauzinho, fechou, acabamos a prova. 6 questões dissertativas, é uma prova bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nos temas aqui agora. Então, primeira foi aumentando o nível de dificuldade, né? Uma questão de química orgânica ali, esterificação mais tranquila. Depois foi brotando fisicoquímica, química geral ali, com reagente limitante, reagente em excesso, que é difícil. A estequiometria, de novo, com reagente limitante, reagente em excesso 2 vezes, né? No item B da questão 10 e no item B da questão 12. Pilhas, eu dei uma olhada em anos anteriores, a FAMERP sempre pergunta pilha. E no final, essa parte do efeito do íon comum. Aqui, né? As dificuldades que eu coloquei, todas as questões têm conta praticamente. Eu avaliei aqui bem difícil a tendência dos raios iônicos da questão 11. A questão 11, você ver o raio iônico, eu acho difícil isso. O B ficou com pouco espaço, então esse que foi a dificuldade, né, de mistura de soluções. A estequiometria com reagente limitante em excesso de um jeito diferente, eu achei difícil também, uma estrelinha. E por fim, o efeito do íon comum não é muito discutido. Essa foi a prova da FAMERP, queria te agradecer por ter chegado aqui até o final. Muito obrigado. Não se esquece de curtir, comentar o que você achou dessa resolução. Se passou alguma coisa que você ficou com dúvida, que você queria deixar aí um recado. Assim que der, eu respondo, beleza? Muito obrigado, valeu, te vejo nos próximos vídeos e tchau!